E aí? Será que só você crer e dizer que você já é de Deus, e quando a pessoa pergunta para você, você já se batizou, e você fala que não, porque já é de Deus. Quando a pessoa pergunta para você ainda no mais profundo, você aceita Jesus como seu Salvador, e você ainda continua mentindo, dizendo, eu já aceitei, eu já sou dele, ele morreu por mim, e aí quando a pessoa ainda vai no mais profundo ainda, você aceita Cristo como seu Salvador, você aceita se batizar, você verdadeiramente aceita ser uma nova criatura e você verdadeiramente aceita ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e estar com Ele para os séculos dos séculos. E você muitas das vezes ainda se irava com as pessoas ainda e dizia ainda, ó, o assunto aqui para mim acabou, já encerrou, e você, ó, meteu o pé. Lembra? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. E todo aquele que vive na prática da mentira, ou que ama a mentira, é filho de Satanás. Se morrer nessa prática e não aceitar Cristo como seu Salvador, não se consertar com a graça, não se entregar para a graça, não vai subir para a eternidade. Você pode ser um bom comprador, um bom pagador, conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Você pode ser um bom pai, pode ser um bom filho, pode ser uma boa mulher, vai botando tudo no pacote só. Mas o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você, se você não aceitar a Cristo como seu Salvador, se você não se batizar, se você verdadeiramente não nascer das águas, você não vai entrar na eternidade. E aí, não, calma. The Great Champion não acabou, não. Você acha que o The Great Champion já não está ligado não que você vai falar assim? E aí, pregadorzão. E o ladrão da cruz, que foi salvo no seu último segundo, ou no seu último dia, ou nas suas últimas horas de vida. Mas tu é engraçadinho, né, bichão? Né, bichona? E porventura você está pregado no madeiro, na cruz? Porventura Cristo ainda vai vir aqui nessa podridão de pecado, nessa terra aqui, e se fazer maldito no madeiro por mim, por você pregado com um malfeitor à sua direita e à outra à esquerda? E porventura você vai ser esse malfeitor ou da direita ou da esquerda? Ah, não vai não, né? Não, né? Porque quando Cristo voltar com todo poder e grande glória, como nós vamos ler aqui, que eu só dei o spoiler aí para nós fazer a abertura do vídeo, como eu falei que nós vamos fazer a abertura do vídeo em Apocalipse capítulo 7, verso 1 ao 8, e nós também iremos fazer o fechamento do vídeo em Apocalipse capítulo 1, verso 7 ao 8, eu só coloquei isso aqui, sabe por quê? Porque você poderia correr do vídeo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Aí eu te pergunto, porventura, você está pregado no madeiro? Porventura, Cristo está, neste exato momento, com você à direita dele ou com você à esquerda dele? Ah, não tá não, né? Pois é. Agora me diz uma coisa aqui bem no profundo. Listen to me, please. E o ladrão da cruz que estava à esquerda? Você não menciona ele não, né? Não menciona não, né? Sabe por quê? Porque Satanás ele é tão sagaz que Satanás se apossou do ladrão da cruz que estava à esquerda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele faz toda a questão de desviar os olhos, a mente e o coração das pessoas para fitar só no ladrão que foi salvo, o ladrão da direita. Sabe por quê? Porque assim como ele arrastou o ladrão da esquerda para ele queria arrastar você também. Não foi à toa que você caiu aqui. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. O que a palavra do nosso Pai vai continuar falando para mim e para você. Agora nós vamos aqui fazer aqui a leiturinha aqui para a honra e glória do nosso Eternão, que não acaba não, que tem muita coisa para nós conversar aqui ainda para a honra e glória do nosso Eternão. Isso aqui vai fazer o resumo da sinopse, assim da conclusão, o que eu desejo para mim e para você. Vamos lá, Revelation chapter 1, verse 7 to 8. Behold, he cometh with clouds, and every eyes shall see him, and the awesome which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending. Saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. O que a palavra do nosso Eterno está falando para mim e para você aqui? Apocalipse capítulo 1, verso 7 a 8. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Está periodical, please. Aqui nós já dá uma paradinha aqui.
Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Só que há um problema. Possivelmente você ainda está indo a Jovão, um Jovão que caiu aqui nesse vídeo, que estava proferindo que amava a Deus dos teus lados para fora. Você já é uma pessoa madura, que já está com seus 30 e poucos anos. Agora, olha nos meus olhos aqui, ó. Porque se o nosso Eterno nos dá uns aninhos de vida a mais aí, nós iremos ver esse céu se rasgando do Oriente ao Ocidente, do Japa ao Brasaca, da Chinaca ao Brasaca, da Estadaca ao Brasaca. Vai botando tudo num pacote só assim. E sabe o que acontece? De qualquer forma, ou na primeira vinda, os que estiverem vivos, perdido, vai ver ele do mesmo jeito. E quando ele voltar, ou seja, né, quando nós voltar, já estou me incluindo no grupo dos salvos, porque eu estarei lá para o nosso eternão, que nenhum de nós aqui se perca. Quando nós voltarmos após o milênio, sabe o que vai acontecer? Todos os mortos e perdidos irão ver ele do mesmo jeito. Só que aí há um grande problema. Todos os perdidos só irão ver ele vindo após o milênio para os destruir. Porque todos serão exterminados com fogo, sal e enxofre. Mas o meu desejo, porque não foi à toa que você caiu aqui, se o nosso Eterno nos dá uns aninhos de vida a mais, como eu falei antes, nós iremos ver esses céus vão se rasgando do Oriente ao Ocidente, do Brasaca ao Japa, da Jaca ao Brasaca, botando tudo num pacote só. Só que eu não quero, você estando vivo, contemplar o Eterno vindo com todo o poder e grande glória, só para contemplar Ele e morrer, não. Eu quero que você veja o Eterno, contempla Ele, fita os teus olhos no céu, e você proferir dos teus lábios para fora. Isaías capítulo 25, verso 9. E naquele dia se dirá, aí naquele dia, que é o dia desse dia da volta do Senhor, você vai dizer assim, ó, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. E ele nos salvará. Este é o Senhor, em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E ser transformados em um piscar de olhos e ser assunto ao primeiro céu e encontrar o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que havia de vir, o Todo-Poderoso. E aí sabe o que acontece aqui? Porque todos os salvos que estiverem aqui quando Cristo voltar, a você que não sabe o que significa essa palavra aqui, ó. Aqui, ó. And they also which pierced him. E todos, aqui, ó. E todos aqueles que o traspassaram. O que significa isso aqui, Edinaldo? Quem são os traspassados? E hoje que o traspassaram, Edinaldo? Quem são os traspassados? O que significa isso? Todos aqueles que mataram a Jesus, que crucificaram a Jesus. Herodes, Pilatos, Anás, Caifás. Lembra daquela multidão que dizia assim, ó, crucifica-os, 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 crucifica-os. Foi dito uma palavrinha para eles, que toda maldição iria cair sobre eles, e eles aceitaram a maldição. E todos eles irão ressuscitar. Até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. E aí, por que todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele? Sabe por quê? Listen up. Revelation chapter 6, verse 15 to 17. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man hid themselves in the dens and the rocks of the mountains,
and said to the mountains and the rocks, Follow us and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, na tua Bíblia pode estar escravo, e todo livre, esconderam-se nas rochas das montanhas, e disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está no trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Os salvos, os justos. E aí sabe o que acontece? Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sabe por quê? Só vai se lamentar por causa dele os perdidos. E vão dizer para os montes e aos rochedos, caem sobre nós, escondei-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E aí sabe o que acontece? Sabe por que eles vão pedir para que os montes e os rochedos caem sobre eles? E sabe quem são eles? Todos os falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos doutores e todas as pessoas que morreram com as mentiras proferidas dos seus lábios. E ainda dizendo que Deus saiu do coração. Sabe quem são elas? As mesmas pessoas às quais você estava incluso. Dizendo, eu já sou de Deus, eu não preciso aceitar Deus, porque eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu já sou de Deus, então não preciso, porque Deus sonda o coração. E aí sabe o que acontece? E na prostituição, amando o mundão mais do que o eternão, e mentindo, proferindo tudo o que está na tua mente e no teu coração. Sabe o que? A mentira. Olha dentro dos meus olhos para a honra e glória do nosso Eterno. Nós estamos vivendo os últimos acontecimentos para esse grande dia. Para esse grande dia, o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi à toa que você caiu aqui. E pastor, principalmente a você. Sai de dentro desses movimentos satânicos onde você está. Saia. Porque você já chegou ao pleno conhecimento da verdade. Não barganha com Deus. Com esse negócio de ser um pastor renomado. Porque eu tenho moral. Eu tenho não sei o quê. Eu prego em congressos por aí afora. Olha dentro dos meus olhos. Porque as minhas pregações aqui é mais direcionadas para pastores mesmos. E quer ver as minhas lutas, guerras com pastores é no presencial, face to face, face a face. E quer que eu te diga uma coisa? Eu não tenho sangue de nenhum pastor nos meus ombros, nem quero, nem de pastor, nem de ovelha, nem de ninguém. Atos capítulo 5, verso 29. Então meu irmão Pedro e os demais dos meus irmãos apóstolos afirmaram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Crava esse livro, capítulos e versículos na tua mente e no teu coração. Vou repetir. Atos capítulo 5, verso 29. Então meu irmão Pedro e os demais meus irmãos apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Dizem que quando a palavra vem do alto, que você fita nos olhos, é conhecida. É conhecida. E vamos para casa. E vamos para casa. E a você, ovelha, que você não venha estar nesse desespero se lamentando, mas que você venha estar com os teus olhos fitos no céu. Se você morrer antes de Cristo voltar, que você venha ressuscitar na primeira ressurreição.
e encontrar o nosso eterno nos ares e nós nos abraçarmos, porque naquele grande dia, olha dentro dos meus olhos, o que é você ter certeza da sua salvação na tua fraqueza, porque nós não somos fortes. Lembra, eu peco, mas eu não vivo na prática do pecado, porque eu não sou filho de Satanás para andar pecando todo dia e toda hora e dormir pecando e ver pecando por aí afora. Porque lembra, toda pessoa que é uma nova criatura em Cristo Jesus não vive na prática de pecado, não vive pecando. Fala para mim, Degratião, aí dentro do Biblão, aí o Will, sim ou não, até que isso. 1 João, capítulo 3, verso 7 ao 10. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. O texto já diz assim, ó, grava bem. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do maligno. A palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem é justo? Cristo. Quem pratica a justiça é de Cristo, está em Cristo. E o que é a justiça, Edinaldo? Os mandamentos do Eterno. Os mandamentos do Eterno. Olha nos meus olhos, continuando, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aí você ainda vai viver pecando? Você vai dizer ainda, proferindo os teus lábios para fora, eu peco todo dia, eu peco toda hora, eu vivo pecando, por quê? Porque eu sou um pecador? Eu não sou filho de Satanás. Principalmente para andar me autocondenando, eu peco. Viver na prática do pecado não, porque eu não sou filho do diabo. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É porque não querem examinar as Escrituras. E lembra, quem pediu para examinarmos as Escrituras? Ele próprio, o nosso Eterno, quando estava aqui habitando o corpo de carne. João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De mim quem? Dele mesmo, de Cristo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos lá. Verso 9. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E aí, você pegou ou não pegou? Porque o nosso Redentor intercede por sobremodo com gemidos inexprimíveis quando eu peco e quando você peca, por mim e por você. Romanos capítulo 8, verso 26. Porque o mesmo Espírito intercede por nós por sobremodo com gemidos inexprimíveis perante o nosso grandioso eu sou. Aí você já imaginou todo dia, toda hora, Pai, perdoa o João, Pai, perdoa a Maria, perdoa o Francisco, perdoa Pai, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora? E aí? A graça, ela não veio existir quando ela habitou em um corpo de carne aqui para se fazer maldito no madeiro por mim e por você. Não. A graça, ela é de eternidade a eternidade. Então eu te peço, em nome da graça, em nome de Cristo, não leve a graça na graça, para que você não venha cair em uma grande desgraça. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Vamos lá, continuando. Verso 10. Nisto, olha como é forte, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, ou seja, que não pratica os mandamentos de Deus, não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Dá para você ver o tamanho do problema? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, mas e nem aquele que não ama a seu irmão. Se não procede de Deus, procede de quem? Do diabo, é do diabo mesmo, como fala o começo do versículo 10.
E mais ainda, lembra? Verso 15. Todo aquele que aborrece, todo aquele que odeia, na tua Bíblia pode falar aborrece, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si,